Fala rapaziada, estou tentando voltar com o canal. Se puder dar um like ou comentar o vídeo vai ajudar bastante. Pretendo finalizar essa obra caso eu veja que o pessoal está gostando. Desde já muito obrigado e bom vídeo. Capítulo 11. Será que o Skittle pode ajudar a regar a plantação? Por sorte, quando tentou, essas ervas daninhas desapareceram imediatamente à medida que sua energia se dissipava. Além disso, as Nivin, que Lin Feng chamava de Tem, acreditava que sua energia também poderia controlar plantas em outras áreas. Após essa flutuação de energia, ela fechou os olhos e tentou assimilar a energia vital presente no campo de grama que não lhe pertencia, fazendo com que seus olhos brilhassem com uma vibrante energia verde. Essa tentativa não foi lenta. Em 5 ou 6 segundos, as outras ervas daninhas já haviam sido assimiladas pelo campo de grama e, então, por vontade de Tem, todas as ervas daninhas em um raio de 30 metros foram arrancadas do chão. Snivin. Tem abriu os olhos e viu o olhar surpreso de Lin Feng. Você aprendeu muito rápido. Eu ainda estava pensando se seu campo de grama conseguiria assimilar outras plantas daqui, mas não esperava que você já tivesse aprendido antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Snivy. Ela ergueu a cabeça, mantendo a pose. No entanto, a notificação do sistema que apareceu na mente de Lin Feng revelou seus verdadeiros sentimentos de satisfação. Muito bem, assim podemos eliminar rapidamente todas as ervas daninhas de toda a plantação. Após elogiá-la novamente, Lin Feng voltou sua atenção para o sistema. Claramente, as recompensas foram novamente fertilizante de ouro e doces raros. Após tantas recompensas, Lin Feng fez algumas descobertas. Primeiro, ele precisava aumentar o valor de felicidade em mais de 10 pontos de uma só vez para acionar as recompensas. Segundo, o primeiro encontro com um Pokémon sempre vinha com itens especiais, como a areia macia do Sandshrew, a fruta da vida do Feebas e a fruta escamo especial da Tem. Quanto maior o aumento da felicidade, melhor a recompensa, como a máquina de técnica, TM, e os cubos de energia de aptidão. Este último era valiosíssimo, pois melhorar a aptidão de um Pokémon normalmente exigia lidar com Pokémon lendários. Ao ver Tem trabalhando diligentemente, um sorriso surgiu no rosto de Lin Feng. Não importava se ela era tsundere, contanto que fosse obediente e trabalhasse. Feng Zhe, você está aqui. Uma voz clara soou e uma figura apressada empurrou o portão da cerca. Lin Feng reconheceu a pessoa na hora. Com essa impaciência, só poderia ser Qin Shu. O que houve? Lin Feng virou a cabeça, impotente. A garota de blusa branca e cabelo em coque estava com os olhos brilhando. Eu sabia que você estava aqui. Após entrar, ela olhou ao redor e parou a olhar nas Nivy. Ao vê-la usar energia para arrancar o mato, sua boca se abriu em descrença. Tem, que tipo de movimento é esse? Campo de grama, o que foi? Seu professor não ensinou isso na escola. Lin Feng revirou os olhos. Ou você simplesmente não me ouviu? Ah, talvez eu ainda não tenha aprendido isso. Qin Shu franziu os lábios e seu rosto ficou vermelho de vergonha. Na verdade, ela simplesmente não prestava atenção nas aulas. Ei, Lin Feng riu impiedosamente. Diga-me, o que foi? A garota respondeu rápido. É que tem um garoto muito chato na minha sala que vive me amolando. Eu o desafiei para uma batalha Pokémon. Se ele perdesse, deveria parar de me mandar mensagens. Ele disse que quer competir na Copa Baby do supermercado Van para resolvermos isso. Mas o Pokémon dele é um Bulbasaur do tipo planta, e estou com medo de não conseguir vencê-lo. Lin Feng interrompeu. Então, você quer que minha Tem ajude a treinar seus Skittle? Sim. Qin Shu assentiu com seriedade. O Lin Feng retrucou. Que desafio infantil. Provavelmente o garoto gostava dela e por isso insistia nas mensagens. Ele é muito irritante, Feng Zhe. Vendo que ele hesitava, Qin Shu balançou o braço dele. Me ajuda, por favor. Tudo bem. Lin Feng afastou o braço, sentindo uma leve dor de cabeça. Ele aceitou, afinal, como criador, este era seu primeiro pedido oficial, e ele também devia favores ao avô dela. Ele só tinha medo de que a Snivy não aceitasse, pois achava o Skittle um bobão. Snivy. Nesse momento, Tem terminou a limpeza e se aproximou. Uau, Tem, você é tão incrível, Qin Shu elogiou sinceramente. Ela só vira um Pokémon tão esforçado no Sandshrew do seu avô. Tem olhou para a humana sem emoção. Foi só quando Lin Feng se agachou e tirou um galho seco da testa dela que ela sorriu levemente. Snivy, eu cumpri minha promessa. Muito bom. Lin Feng elogiou e explicou o pedido de Qin Shu. Snivy. Ajudar aquela tartaruga boba que nem olha para frente quando usa o investida. Como esperado, Tem franziu a testa. Não se preocupe, vou bolar um plano. Você só precisa cooperar. Lin Feng deu um tapinha na cabeça dela. Talvez ele pudesse fazer o Skittle ajudar a regar a plantação. Afinal, é um Pokémon do tipo água. Aqui está o 12º capítulo traduzido e revisado, mantendo a fluidez narrativa e a terminologia oficial da franquia. 12 Cultivador? Não, eu sou um capitalista. Capítulo 12. Cultivador? Não, eu sou um capitalista. Na manhã seguinte. Dentro da plantação. A correnteza está muito forte, diminua a velocidade. Não leve embora minha terra. O jato d'água é sua habilidade de ataque mais básica. Se você não consegue nem dominar isso, como vai lutar? Lin Feng e Tem estavam sentados à sombra de um pessegueiro. Um guiava o Skittle, enquanto a outra estendia seu chicote de cipó, golpeando continuamente perto dos pés do pequeno Pokémon. Para evitar o chicote, o Skittle só podia mudar constantemente a posição de onde disparava a água, com o rosto cheio de ressentimento. Logo cedo, sua treinadora lhe disse que havia encontrado um bom professor. Alguém comprometido em ensiná-lo. Curioso, o Skittle concordou. Ao perceber que era a mesma pessoa de ontem, ficou feliz. Mas agora, seu ressentimento por Lin Feng atingira o ápice. Como isso era praticar o jato d'água? Isso não era apenas uma forma de ajudá-lo a regar a terra. E sem ganhar nada em troca, na verdade, nenhuma gota sequer para ele mesmo. Após terminar de regar um pedaço de terra, as bochechas do Skittle já mostravam sinais de cansaço. Tudo bem, venha descansar um pouco.
Lin Feng, que monitorava o estado do Pokémon com seu olhar de exploração, chamou para uma pausa. O chicote de Teng Teng parou. O Skittle veio a contragosto. Pokémon, Skittle descrição, não quer mais trabalhar. Afeição, -20, acha que você é pior que a própria treinadora. Felicidade, -25, um Skittle mal-humorado pela manhã aqui, coma um cubo de energia. Lin Feng pegou um cubo restaurador de vigor que havia criado. Cubo de energia de nível C, feito de fruta citrus e água pura de nascente. Restaura a energia rapidamente, a longo prazo, aumenta o vigor do Pokémon. Efeito culinário, aumenta a capacidade de compreensão de movimentos. No mundo Pokémon, cubos que aumentam permanentemente habilidades são preciosos e raramente comprados com dinheiro. Mas Lin Feng não revelou esse valor ao Skittle. Em vez disso, apenas persuadiu, venha, coma um pedaço. Skittle, com um grito de fome e rancor, ele mordeu o cubo. Imediatamente, uma sensação suave e refrescante explodiu em sua boca. Seus olhos, antes opacos, brilharam intensamente. Não se preocupe, tenho muitos desses. Diante de seu funcionário recrutado, Lin Feng não seria mesquinho. Parabéns ao anfitrião por aumentar a felicidade do Skittle de -20 para 30. Recompensas: 20 sacos de fertilizante de ouro, 3 doces raros e uma porção de fluxo de água pura. Torna as habilidades do tipo água mais eficazes. Satisfeito, o Skittle deitou-se no chão, indiferente à sua imagem. Lin Feng observava tudo com um sorriso. Aquela cena familiar fez Teng Teng perceber algo. Se não estivesse enganada, ela também fora tentada por esses cubos da mesma forma. Teng Teng suspirou internamente. Ela vagava perto da cidade porque ouvira que, com um treinador, poderia crescer rápido e ter comida. Ela era orgulhosa e exigente, mas nunca imaginou que seria capturada por meros cubos de energia. A vida de uma serpente era imprevisível. Skittle? Após um tempo, o Pokémon se recuperou. O ódio em seu olhar fora substituído por algo complexo. Lin Feng conseguira fazê-lo amar e odiar ao mesmo tempo. Feng Ge, cheguei. Qinshu entrou na plantação animada, acompanhada pelo Sandshrew, rato astuto. O pequeno rato parecia ainda mais ansioso para trabalhar do que antes. Conto com você, rato astuto. Disse Lin Feng. Haverá muita comida hoje. Farei aquele macarrão picante de frutas vermelhas para você. O Sandshrew assentiu seriamente, sem precisar de ordens, começou a arar o solo. Lin Feng, por sua vez, fazia planos. Metade da terra seria pastagem para Miltank. Mas ele também precisaria de tauros para a reprodução no futuro, e eles precisavam de espaço para correr. Ele também planejou plantar bétulas para criar caterpies. Ele poderia colher a seda delas para vender. No mundo Pokémon, roupas de seda de caterpie eram valiosas, pois dependendo da folha que comiam, a seda tinha efeitos diferentes, como refrescar o corpo em climas quentes. Está decidido. Teng Teng, hora do trabalho, e você também, Qinshu. Cada um em seu lugar, adubação e semeadura. Teng Teng e Qinshu, embora um pouco relutantes, embarcaram no navio pirata de Lin Feng e começaram a semear a pastagem. Aqui está o 13º capítulo traduzido e revisado. Note que fiz uma pequena correção. O título original mencionava Mienshao, mas o texto descreve claramente a evolução de Feebas para Milotic, então segui o conteúdo do capítulo para manter a coerência. 13 Evolução. Milotic de aptidão dourada capítulo 13. Evolução e a Milotic de aptidão dourada 3 dias depois, crepúsculo. Ao observar o pasto exuberante e bem cuidado, Lin Feng esboçou um sorriso de satisfação. Em 1 ou 2 dias, essa pastagem estaria pronta para a colheita. O Skittle estava diligentemente borrifando água na terra plantada. Depois que toda a pastagem e as plantas foram regadas, Lin Feng gritou, pare. O Skittle correu imediatamente para ele, com seu casco balançando de forma cômica. Lin Feng, pontualmente, retirou seu cubo de energia favorito. Pokémon, Skittle gênero, fêmea habilidade, torrente aptidão, azul nível, 9 habilidades, investida, chicote de cauda, jato d'água, retirar. Afeição, 60, tem uma boa impressão de você, felicidade, 60, está de bom humor. Em 3 dias, Lin Feng não deu nenhum doce raro para o Skittle, mas seu nível permaneceu em 9. Isso deu a Lin Feng uma compreensão melhor do olhar de exploração. Quando o limite de uma fase não é atingido, o nível se aproxima lentamente de um pico. Com as Nivin, Teng Teng, foi igual. Lin Feng deu mais 2 doces raros para ela. Após a digestão, sua força ficou entre os níveis 17 e 19. No entanto, ela ainda não havia evoluído. Parecia que a evolução na realidade não seguia estritamente o nível 16 dos jogos, sendo influenciada por outros fatores. Após o Skittle terminar a rega, Asnivi usou seu campo de grama para acelerar o crescimento. Com a ajuda dos dois, em apenas 3 dias, a primeira leva de vegetais já estava quase madura. Os tomateiros Tamato, por exemplo, passavam de 1 metro de altura, carregados com dezenas de frutos. Lin Feng plantara 30 pés e a colheita prometia ser imensa. Muito bem, Skittle, sua primeira fase de tarefas está completa. A partir de amanhã, você não precisará mais me ajudar a regar as plantas. O Skittle, que comia alegremente, parou de repente. Sentiu como se tivesse sido demitido. O mundo parecia ter desabado. Ele olhou para Lin Feng incrédulo, com os olhos cheios de lágrimas. Em apenas 3 dias, ele sentira os benefícios de trabalhar. Sua técnica e energia interna aumentavam rapidamente. Ele agora queria trabalhar. Calma, é apenas o fim da primeira fase. Amanhã começa a segunda. Não se preocupe, seus cubos de energia não serão cortados. Lin Feng deu um tapinha na cabeça dele e entregou um doce raro. Aqui, coma isso. Ao engolir o doce, o peso no coração do Skittle sumiu. Ele saiu alegremente, segurando seu lanche. Lin Feng esperou Asnivin terminar o efeito de crescimento nas plantas e levou-os para o criatório. Splash, um elegante respingo surgiu no aquário. Ao ver Lin Feng, o Feebas nadou em círculos. O humor do peixe melhorava instantaneamente com a presença do rapaz, o que rendia muitos doces raros e fertilizantes do sistema. O Feebas também notara suas mudanças. Ele passava muito tempo se observando no vidro.
As partes ásperas de seu corpo agora estavam lisas e brilhantes graças aos cubos de energia de manutenção. Estava a pé, bonito. Chegar a hora. Você quer evoluir? Lin Feng perguntou usando seu poder de Viridian. Duas bolhas representaram a afirmação. Lin Feng levou o aquário até o reservatório da plantação e colocou o Phoebus na água aberta. O peixinho entrou em pânico, achando que seria solto no rio novamente. Não se preocupe, desta vez você vai me ajudar a proteger e regar a plantação. Após acalmá-lo, Lin Feng retirou a escama de prisma perfeita. Qualidade perfeita, com a sua beleza atual, isso deve elevar muito a sua aptidão. A escama de prisma foi colocada sobre as escamas do Phoebus. Como se um ritual fosse concluído, uma luz branca deslumbrante envolveu o Pokémon. O corpo minúsculo começou a se esticar, tornando-se esguro e majestoso, atingindo 7 ou 8 metros de comprimento. Quando a luz se dissipou, Lin Feng ficou sem palavras. Diante dele estava a criatura mais bela do mundo Pokémon, Milotic. Seu corpo era branco leitoso e robusto, com longas antenas rosadas e uma cauda em forma de leque com tons de azul e vermelho que emitia um brilho colorido. Pokémon, Milotic gênero, fêmea habilidade, charme, Charme, aptidão, ouro nível, 23, 28 habilidades, jato d'água, pulso d'água, investida, voz desarmante, anel d'água, tornado, cauda de dragão, recuperação. Afeição, 97, confia em você incondicionalmente, felicidade, 70, está de bom humor. Capítulo 14, executando o ciclone de folhas no ciclone de folhas. Versão avançada. Aptidão dourada. Antes, o Phoebus só tinha aptidão verde. Lin Feng sabia que a evolução traria melhorias, mas não esperava algo tão significativo quanto saltar diretamente para a aptidão dourada. Parabéns ao anfitrião por aumentar o nível de felicidade da Milotic de 70% para 98%. Recompensa, 20 sacos de fertilizante de ouro, um doce raro intermediário, aumenta significativamente a intensidade de energia, e um disco de habilidade, TM, dança da chuva. Nesse exato momento, a Milotic se recuperou do torpor da evolução, olhando incrédula para seu reflexo na água. Sua mente estava mais lúcida do que nunca. Ela evoluíra. Todo Phoebus sabe que pode se tornar uma Milotic, mas também sabe que a probabilidade é baixíssima. A maioria permanece como um peixe feio a vida inteira. É um evento tão raro quanto uma carpa saltando sobre o portão do dragão. Ela jamais imaginou que esse dia chegaria. Chegou a pensar que as palavras de Lin Feng no aquário eram apenas para consolá-la. Eu evoluí. Sim, você evoluiu. Após a evolução, o poder de Viridian de Lin Feng permitia que ele compreendesse perfeitamente cada nuance das emoções dela. Sou feliz. A Milotic, radiante, instintivamente enrolou sua cauda em volta do corpo de Lin Feng, como se tentasse levantá-lo. A súbita sensação de ausência de peso e o abraço firme, como o de uma jiboia, fizeram Lin Feng exclamar de desconforto enquanto ela nadava de um lado para o outro no pequeno lago carregando-o. Tudo bem, Milotic, me ponha no chão, pediu ele, impotente. Embora entendesse a alegria dela, se continuasse assim, ele ficaria completamente ensopado. Com um longo grito, ela o colocou no chão gentilmente. Você já está muito grande, não dá mais para viver no aquário. Por enquanto, você ficará aqui cuidando das plantas. Quando tiver um tempinho, me ajude a regá-las, tá bom? Ela assentiu com seriedade. Sentia que sua percepção estava muito mais aguçada do que antes. Então, deixo isso com você, disse Lin Feng alegremente. Snivin. Ao lado deles, a Snivin, Teng-Tem, que testemunhou tudo, não conseguia esconder a surpresa. Embora soubesse sobre evoluções, aquela transformação do feio para o belo era a coisa mais incrível que já vira. Eu também devo evoluir em breve, certo? Sentindo uma energia inquieta ultimamente, ela sentiu uma pontada de ansiedade. Não se preocupe, você também irá em breve. Lin Feng sorriu e acariciou a cabeça dela. No entanto, ele se sentia um pouco melancólico. A evolução do Phoebus fora tão rápida que ele nem teve tempo de se despedir do peixinho que cabia em suas mãos. No dia seguinte, 12 de julho. Faltavam 2 dias para o início da Copa Baby. Com a Milotic na plantação, Lin Feng não precisava mais acordar cedo para supervisionar os Skittle. Graças à aptidão dourada dela, após ensinar a técnica dança da chuva, ela a dominou instantaneamente, conseguindo condensar o vapor de água do ar para a irrigação. Foi por isso que ele dispensou os Skittle. A tartaruga lerda podia se aposentar da função de regador. No caminho de pedra, Lin Feng observou a Snivy motivada e assentiu. A plantação estava encaminhada, então agora ele focaria na Copa Baby. 2 dias de treino deveriam ser suficientes. Ele entregou um cubo de energia de fruta citrus para ela, um tipo que melhorava a compreensão de movimentos. Snivy, você dominou bem o chicote de cipó e o campo de grama enquanto limpava o mato. Eu sei que você também conhece o ciclone de folhas e a lâmina de folha. O ciclone é ótimo para longo alcance, enquanto a lâmina é para curta distância. Vamos ver como está o seu domínio sobre eles. Snivy. Ela ficou confusa. Não se lembrava de ter usado esses golpes na frente dele. Como ele sabe? Como esperado do meu treinador, ele me conhece perfeitamente. A boca dela curvou-se em um sorriso orgulhoso. Na natureza, eram os golpes que ela mais praticava. Ela saltou para o espaço aberto e uma luz verde azulada emanou de sua cauda. Em um piscar de olhos, formou-se um vórtice de vento e folhas tão alto quanto uma pessoa, produzindo um som sibilante que rasgava o solo. Ótimo! Agora, vamos ver se você consegue adicionar outro ciclone de folhas dentro do primeiro. Gritou Lin Feng. O ciclone de folhas usa o fluxo de ar para impulsionar as folhas. Se o ciclone for executado dentro de outro, na mesma frequência, a potência dobra. Basicamente, era uma versão em miniatura da tempestade de folhas. A Snivy paralisou por um segundo, mas logo se concentrou, canalizando energia através da cauda. Dentro do vórtice principal, surgiu outro menor. No entanto, assim que se fundiram, as direções opostas do vento tornaram o golpe caótico, como um cavalo selvagem indomável, avançando em direção ao arrozal de um vizinho. A Snivy entrou em pânico.
No momento de indecisão, a voz de Lin Feng soou firme. Não entre em pânico. Controle-o com o coração. O segredo é a velocidade e a frequência do vento. Sincronize os dois para que estejam no mesmo nível. Ao ouvir isso, ela recuperou o foco. Não podia causar problemas para seu treinador. Lentamente, as frequências se unificaram e o controle retornou às suas mãos. O ciclone foi arremessado contra uma rocha com um estrondo metálico. Quando o vento dissipou, as folhas haviam aberto sulcos de 10 centímetros de profundidade na pedra. Sniffy. Eu consegui. Ela soltou um suspiro de alívio e vibrou de excitação. O golpe estava pelo menos 2 vezes mais forte. Nada mal. Lin Feng assentiu, orgulhoso. Ele estava pronto para intervir e dispersar o golpe com as próprias mãos caso desse errado, mas ela conseguiu. O primeiro passo estava dado. Agora era questão de prática. Aqui está o 15º capítulo traduzido e revisado, mantendo a fluidez e a terminologia oficial. Capítulo 15. O dilema da Victrey Belfort. LTD. Ele deixou Asnivin praticar a forma dupla do ciclone de folhas em um canto. Enquanto isso, Lin Feng pegou um banquinho de sua bola de armazenamento e começou a mexer no celular. Ele não estava fugindo do trabalho. Estava procurando comerciantes para comprar sua produção. Lin Feng planejava guardar uma pequena porção da colheita para combinar com as frutas Pecha e Oran deste ano, produzindo cubos de energia antídoto e de resistência. Isso facilitaria o estoque e serviria como mercadoria para o criatório. Ele também enviaria alguns para o vovô Tim. O restante seria todo vendido. Quanto aos canais de venda, Lin Feng não estava preocupado. Seus pais já haviam estabelecido contatos com muitos compradores na época. Dentre eles, o lugar mais famoso era a antiga loja de departamentos Belfort. Uma rápida pesquisa revelou que o nome havia mudado para Victrey Belfort Co. Ltd. Parecia que, em 10 anos, o negócio também havia evoluído. É este aqui, Victrey Belfort Co. Ltd. Gabinete do chefe. O chefe, Shen Xiao, andava preocupado ultimamente. A Victrey Belfort Co. Ltd. que acabara de abrir capital, enfrentava seu primeiro grande obstáculo, a pressão dos concorrentes. Para ser preciso, não era apenas um concorrente, mas a maior empresa da cidade de Vuitton, a Van Van Co. Ltd. Do supermercado Van Van. Desde quando a Victrey Bell era apenas um mercado de frutas e verduras, a Van Van já tentava sufocá-la. Essa tendência piorou após a abertura de capital. Primeiro, o setor de hortifruti dos supermercados Van Van baixou drasticamente os preços. Depois, eles começaram a interceptar os fornecedores da Victrey Bell, oferecendo preços mais altos na origem. Como resultado, a Victrey Bell não conseguia vender seus produtos nos mercados parceiros e também não conseguia adquirir matéria-prima fresca. Nesse ritmo, a falência seria inevitável. Eles precisavam urgentemente de um fornecedor estável. O que houve? Ainda preocupado com o supermercado. Enquanto ele esfregava a testa, uma linda mulher com um vestido amarelo estampado entrou. Ela tinha uma figura graciosa e um semblante deslumbrante. Shen Xiao suspirou ao olhar para a esposa e balançou a cabeça, permanecendo em silêncio. Ele tinha 40 e poucos anos, uma esposa jovem e uma filha no ensino médio. Era um momento da vida que exigia muita energia, e ele já estava perdendo o cabelo de tanto estresse. Não há outra opção. A repressão do supermercado Van Van é severa demais. Sem um fornecedor confiável, a empresa pode ser destruída, confessou ele finalmente. Então podemos simplesmente voltar a ser um pequeno mercado. O Pokémon da Ware não precisa ser um pseudo-lendário. Podemos escolher um inicial muito bom, sugeriu a esposa. Um pseudo-lendário exige uma fortuna para ser treinado. Se não tivermos recursos, o potencial dele será desperdiçado. É verdade, mas a criança, Shen Xiao suspirou novamente. A Van Van era uma rede nacional. Ele era apenas um empresário local. Como competir no fluxo de caixa? A única saída seria superar a qualidade dos produtos deles de forma esmagadora. Mas para cultivar frutas e vegetais desse nível, seria necessário pelo menos um criador Pokémon especializado em botânica e cultivo. E criadores já eram raros, especialistas em plantio eram quase inexistentes. Suspiro, se não funcionar, ele estava prestes a desistir quando o telefone fixo tocou. Rotom, ligação do departamento de compras. Deseja atender. Departamento de compras. Shen Xiao atendeu imediatamente o aparelho da marca Rotom. Sou eu, o que houve? Um novo canal de fornecimento. As amostras são boas. Ah, entendi. Ele desligou o telefone. Embora a notícia fosse sobre um novo fornecedor, sua expressão não melhorou. O que foi? Não é uma boa notícia? Perguntou a esposa ao ver o desânimo do marido. Shen Xiao deu um sorriso amargo. Temos um novo fornecedor, mas vem daquela plantação da cidade de Vuitton. Lembra? Era da família do falecido Lin. Ouvi dizer que o filho dele assumiu o controle. Pense bem, o que um garoto recém-formado pode produzir. A qualidade provavelmente não será grande coisa. Sua esposa ficou surpresa. Aquele menino, Li Fen. Ele desistiu de estudar para herdar a plantação da família? Aqui está o 16º capítulo traduzido e revisado, com o texto limpo e a terminologia oficial. Capítulo 16. Tesouro secreto de fruta Tamato. 13 de julho. Para surpresa de Lin Fen, após uma noite de descanso, algumas das frutas Tamato da plantação pareciam ter amadurecido. O mais interessante é que, após amadurecerem, essas frutas param de absorver nutrientes, ficando apenas penduradas nos galhos. Isso prolonga consideravelmente seu prazo de validade. No entanto, elas ainda precisam ser colhidas com antecedência. Uma única planta de fruta Tamato não produz apenas uma safra. Se os primeiros frutos não forem colhidos, os próximos sobrecarregarão os galhos, o que causaria perdas. Ingrediente de grau é fruta Tamato. Cultivada a partir de sementes comuns, contém diversos oligoelementos, tem um sabor delicioso e o consumo a longo prazo melhora o condicionamento físico. Colhendo algumas frutas, ele entregou uma asnivia ao seu lado. Casualmente, jogou outra no reservatório. Com um belo respingo, a fruta foi engolida inteira pela Milotic.
Ele mesmo deu uma grande mordida na última. Conforme o suco escorria da polpa vermelha brilhante, os olhos de Lin Feng brilharam. Ingredientes com esse nível de qualidade são perfeitos para fabricar cubos de energia. Já avisei a empresa ontem, e eles disseram que chegariam hoje de manhã para verificar a qualidade após colher e armazenar as frutas e vegetais maduros em uma bola de armazenamento. Lin Feng, acompanhado das Nivin, chegou à saída da cidade. Estou prestes a ganhar meu primeiro dinheiro. Olhando para a colheita, Lin Feng estava animado. Assim que a produção estabilizar, ele planeja implementar a segunda etapa, construir a reputação do criatório. Ele quer colocar o logotipo do criatório vizinho em todos os produtos. Dingalim, o telefone tocou. Era o comprador. Entrada da cidade. A entrada da cidade era a única ligação com a cidade de Vuitton. Seguindo a estrada por meia hora de ônibus, chegava-se ao centro. Quando Lin Feng chegou, uma van já estava estacionada no cruzamento. Ele se aproximou e bateu no vidro. Ao ver quem saía do carro, Lin Feng ficou estupefato. Não era o tio Shen, que ele conheceu quando era pequeno. Após 7 ou 8 anos, Shen Xiao também se surpreendeu ao ver Lin Feng, agora muito mais alto que ele. Pequeno Feng. Sim, tio Shen, sou eu, cumprimentou Lin Feng com um sorriso. Shen Xiao costumava dirigir aquela mesma van para buscar mercadorias anos atrás. Nossa, você cresceu tanto e ficou bonitão. Uma mulher esbelta saiu do banco do passageiro. Era Lian Miao, esposa do tio Shen, que se aproximou surpresa e tocou a cabeça de Lin Feng. Ele tinha 1,78 m e um rosto refinado que causava boa impressão de imediato. Lin Feng cumprimentou educadamente. Tia An, olá. Ambos eram amigos de seus pais e o acolheram muito bem na infância. Este é o seu Pokémon. Uma Snivy, nada mal, comentou Shen Xiao. Snivy, a pequena serpente, acenou com a cabeça, confirmando ser o Pokémon de Lin Feng. Bastante educada, não? Surpreendeu-se Shen Xiao. Pokémon obedientes eram comuns, mas Pokémon com esse nível de discernimento eram raros. Muito bem, negócios primeiro. Pequeno Feng, por que você não foi para a universidade e preferiu ser um criador? Perguntou Lian Miao. Eu não tinha meu primeiro Pokémon antes do exame, então não pude fazer a prova de treinador, e pensei em assumir o criatório, mas criadores também podem fazer faculdade. Rebateu ela. Bem, é verdade, mas ele já era um criador de nível divino, por que perder tempo na faculdade? Eu queria manter a plantação dos meus pais viva. Lin Feng sorriu e tirou uma fruta tamato da cesta. Vamos falar da aquisição. Estes são meus vegetais. Tio Shen deu uma olhada. Uma cor tão vibrante. Sem sinais de pragas. Shen Xiao ficou sério ao avaliar o produto. Seus olhos se encheram de espanto. Aquela fruta, só pela aparência, não tinha igual entre tudo que ele vira em sua carreira. Você mesmo cultivou isso? Sim, graças a esse carinha. O campo de grama dela parece ter um efeito especial no crescimento das plantas, mentiu Lin Feng, transferindo o crédito para Asnivi. Esta não é uma fruta tamato que um Pokémon iniciante comum cultivaria. Parece que você é tão bom quanto seu pai, disse Shen Xiao, emocionado, antes de dar uma mordida. Sua expressão congelou. O sabor era perfeitamente maduro, picante, com o toque certo de acidez e doçura. Mas o que chocou Shen Xiao foi que, ao comer, seu espírito pareceu se revigorar instantaneamente. Aquela fruta não era apenas comum, tinha efeitos reais no corpo. Ele devorou o restante em segundos e perguntou ansioso: só esta fruta é assim ou todas são? Todas. Veja, esta é a colheita. Berinjelas, frutas tamato, nados, todos com a mesma qualidade. Lin Feng entregou a bola de armazenamento. Ao examinar o conteúdo, Shen Xiao esfregou os olhos, com uma alegria descontrolada no rosto. Isto é inacreditável. Aqui está o 17º capítulo traduzido e revisado, mantendo a fluidez da história e a terminologia oficial. 17 Não consigo voar. Então use a espada do precipício para derrubar o Rayquaza. Capítulo 17 Não consigo voar. Use a espada do precipício para derrubar o Rayquaza. Muito. Shen Xiao rapidamente retirou outra fruta tamato e uma berinjela de sua cesta. Primeiro, ele mordeu a fruta e, em seguida, descascou a berinjela. Ao observar as sementes rechonchudas e a polpa branca e tenra no interior, pôde concluir imediatamente: aquele vegetal tinha a mesma qualidade excepcional da fruta. A qualidade deve ser razoável, certo? Lin Feng perguntou com certa incerteza. Embora confiasse no que cultivava, era sua primeira venda e ele não conhecia bem o mercado externo. Como isso pode ser apenas razoável? Isso já é um vegetal de primeira linha. Se consumido a longo prazo, pode até melhorar o condicionamento físico humano. Respondeu Shen Xiao prontamente. Ao ouvir isso, Lin Feng esfregou as mãos em expectativa. Então, tio Shen, o que o senhor acha? Eu levo todos. Vou comprar essas frutas tamato pelo preço de um tesouro de grau 50 yuans por quilo. Os outros vegetais seguem o mesmo padrão. Que piada. Frutos que beneficiam tanto Pokémon quanto humanos, contanto que ele controlasse o preço e fizesse um marketing certo, seriam um sucesso absoluto. Além disso, a raridade agrega valor. Pelo que ele sabia, em toda a cidade de Vuitton, apenas o leite da fazenda Miltank atingia uma classificação de grau D. Outras plantações não chegavam nem perto de produzir vegetais com classificação. Ou seja, se o supermercado Van Wang quisesse esse produto, teria que comprar de Lin Feng. Pensando nisso, Shen Xiao foi direto. Xiao Feng, a qualidade é excelente, mas eu quero dar um passo além. Posso comprar os direitos exclusivos de distribuição. Isto. A expressão de Lin Feng tornou-se preocupada. Não se preocupe, eu pago bem, ou podemos até negociar ações. Contanto que você aceite conversar. Shen Xiao ficou ansioso ao ver a hesitação do rapaz. Ele se sentia sufocado pela opressão do supermercado Van Wang e via em Lin Feng sua única esperança de virar o jogo. Wang Miao, ao lado, mantinha-se em silêncio como de costume em reuniões de negócios, mas não pôde deixar de olhar para Lin Feng com um apelo silencioso pelo marido. Lin Feng disse sem jeito: esse não é o problema. É que eu estava pensando, se o senhor não puder levar tudo o que eu cultivar no futuro, eu ficaria impedido de vender para outros.
Por isso, só posso garantir que o senhor terá prioridade total. Ótimo, ótimo. Isso já serve, suspirou Shen Xiao, aliviado. Lin Feng prosseguiu. Só tenho um pequeno pedido. Quando eu vender meus produtos, quero colocar um logotipo neles, indicando que são do criatório vizinho. O vovô Qin tinha razão. Ele precisava de uma visão de longo prazo para fazer o criatório prosperar. Quanto mais treinadores conhecessem a marca, mais recompensas o sistema enviaria. Ufa, pensei que fosse algo difícil. Isso é detalhe. Me mande o logotipo e eu mando imprimir e colar em tudo, prometeu Shen Xiao, batendo no peito. Eles trocaram contatos e o pagamento foi realizado. Após a Tian se despedir gentilmente, a van partiu em disparada rumo à cidade de Vuitton. 50.000 yuans. Ao checar o depósito no celular, Lin Feng respirou fundo, entusiasmado. Nos últimos anos, ele vivia de forma frugal, vendo as economias dos pais diminuírem. Agora, em uma única venda, ganhara 50.000. Ele esperava alguns milhares, no máximo. E aquela era apenas a primeira colheita. Em poucos dias haveria muito mais. Em sua empolgação, ele pegou Snivin no colo e gritou: "Ah, Snivin, estamos ricos." Ele quase a beijou, mas foi impedido por 2 chicotes de cipó cutucando seu queixo e um olhar de profundo desgosto da pequena serpente. O comportamento deste treinador é muito estranho. No caminho para casa, Lin Feng se acalmou. Embora soubesse que, como criador divino, o dinheiro não seria problema no futuro, o agora era o que importava. Há poucos dias, ele hesitava em comprar um roupão. Snivin. A Pokémon caminhava ao seu lado, olhando com cautela. Ela realmente não pretendia usar força excessiva no chicote. Está tudo bem, Snivin, eu só estou muito feliz. Lin Feng acenou, tranquilo. Com seu corpo de humanos de palete, ele nem sentiu o golpe, mas o gesto lembrou de que, embora fosse resistente a danos, ainda podia ser contido por Pokémon. Snivy observou a expressão pensativa dele, sem saber se ele estava realmente bem. Aproximou-se e roçou suavemente em suas pernas, olhando para cima com um sniff dócil. O sol do meio-dia fazia sua pele verde azulada brilhar. Lin Feng riu, pegou-a novamente, desta vez com calma, e acariciou sua cabeça. Eu já disse que estou bem, não se preocupe. Snivy entendi, ela relaxou, pensando que, de fato, treinadores precisam ser incentivados de vez em quando. Ei, vai lá, Rayquaza, use a ascensão do dragão. Droga, não erre. Se não puder voar, use a espada do precipício para derrubá-lo. Ah, seu bobo, como é que a espada do precipício do Groudon vai acertar o Rayquaza no céu? Eu disse que acerta, então acerta. HMPH. À beira do caminho, 2 crianças de 7 ou 8 anos brincavam com bonecos de Rayquaza e Groudon. Era uma batalha de lendas épica que levantava poeira. As férias de verão haviam trazido vida à cidade. Um sorriso tranquilo surgiu no rosto de Lin Feng. Vamos lá, Snivin, vamos continuar o treino para ganhar o primeiro lugar na Copa Baby. Ele retirou alguns cubos de energia coloridos da mochila. Eram as novas receitas que ele preparara especialmente para o torneio. Aqui está o 18º capítulo traduzido e revisado, mantendo a terminologia oficial e a fluidez da narrativa. Capítulo 18. O surgimento de um Lapras. A injustiça da Copa Baby. 15 de julho. Lin Feng acordou cedo e deu a sua Snivy o último doce raro. Com isso, ela, que já estava entre um nível 18 e 19, alcançou oficialmente o nível 19. Além disso, ela sentia que a evolução estava iminente. Era apenas uma questão de tempo e do gatilho certo. Após inspecionar a plantação, Lin Feng seguiu com a Snivy nos braços até a saída da cidade de Vuitton. O ônibus para o centro já estava lá, buzinando. Ele estava prestes a subir quando um grito apressado o fez parar. Ele sinalizou para o motorista esperar, com uma expressão de leve impotência. Espere, ainda tem mais uma. Qin Shu chegou correndo, ofegante. Ao entrar e ver Lin Feng, seus olhos se arregalaram. Lin Feng, você por aqui? Venha logo. Você não vai participar da Copa Baby hoje? Disse ele, encontrando um assento. Ela deu uma risadinha, agradecida por ele ter segurado o ônibus, e sentou-se ao lado dele. Como você sabia que a Copa Baby era hoje? Lin Feng abriu a janela, deixando a brisa da manhã espantar o sono. Porque eu também vou participar. O sorriso de Qin Shu congelou. Ah, sério mesmo? Claro. Eu tenho cara de quem brinca com essas coisas. A expressão dela mudou para um desânimo cômico. Como assim? Então eu já perdi o meu primeiro lugar. Depois de ver as níveis de Lin Feng usar o ciclone de folhas e o campo de grama, qualquer coragem que ela tinha de enfrentá-lo havia evaporado. Ela passou o resto da viagem imersa em uma tristeza dramática. Ao descerem do ônibus, Qin Shu recuperou a confiança. Bem, se não der para ser o primeiro, o segundo lugar já está ótimo. Lin Feng balançou a cabeça. Ela era ingênua, mas essa simplicidade era o que a tornava uma ótima candidata a treinadora. Os Pokémon se identificavam com essa pureza, assim como um certo idiota de boneco que ele conhecia de outras histórias. A entrada do supermercado Van Vang estava lotada. Jovens conversavam animados sobre o torneio, acompanhados de seus parceiros, Bellsprout, Rattata, PDJ, Psyduck, Caterpie. A diferença de força era visível. Lin Feng. Uma voz confusa surgiu na multidão. Era Shukun, um antigo colega de classe com cabelo penteado para o lado e macacão. Por que você está aqui? Não tinha ido herdar a plantação da sua família? Lin Feng era popular na escola por suas notas excelentes e sua aparência refinada, embora tivesse tirado 0 na avaliação prática de treinador por não ter um Pokémon na época. O prêmio em dinheiro é bom, então vim tentar a sorte, respondeu ele com um sorriso. Esse é o seu Pokémon? Perguntou Shukun, olhando para a Snivy. Sim. Lin Feng assentiu e olhou para o Pokémon de Shukun. Seu Torchic parece estar quase evoluindo. Pokémon, Torchic, macho, nível 17 habilidade, chama potencial, azul movimentos, brasa, bicada, ataque rápido, nitrocarga, ataque de areia. O rosto de Shukun brilhou de orgulho, mas logo mudou para um tom de indignação. Ah, nem me fale. Eu achei que levaria o primeiro lugar, mas o dono do supermercado Van Vang deu um Lapras para o filho dele participar. Um Lapras de nível alto contra iniciantes.
Como vou vencer isso? Vou ter que me contentar com o segundo lugar. Lin Feng fingiu lamentar, mas por dentro estava pensativo. O Lapras era, de fato, um tanque natural para uma competição de iniciantes. No entanto, nos últimos dias, Lin Feng havia alimentado suas Nivi com cubos de energia de alta qualidade feitos de frutas Life e ingredientes especiais que aumentaram muito seu ataque especial. O resultado não estava decidido. Ele não se importava tanto com o dinheiro agora que sua plantação estava rendendo, mas se importava com o esforço das Nivi. Ela havia treinado o ciclone de folhas dobrado à exaustão e estava quase dominando a versão tripla. Ele não deixaria o esforço dela ser em vão por causa de um Lapras privilegiado. Capítulo 19. Deixar as Nivi fazer propaganda. O breve reencontro chegou ao fim e os dois ficaram em silêncio. Quanto a Qin-Shu, ela discutia intensamente com outro rapaz, presumivelmente o sujeito que vivia assediando-a com mensagens. Mas, ao ver o garoto, Lin Feng franziu a testa. Cabelo loiro. Não foi uma boa primeira impressão. Ele caminhou rapidamente em direção aos dois com suas Nivi nos braços. Qin-Shu, desista. Seus Kirtle não consegue derrotar meu Bulbasaur. Zhang Xiaoming jogou a franja loira para trás, orgulhoso, achando que estava sendo charmoso. Os dois já haviam duelado antes. Embora tivessem obtido seus iniciais quase ao mesmo tempo, ele conhecia bem as fraquezas dos Kirtle. O jato d'água era fraco e não causava dano real ao Bulbasaur. Quanto ao investida, era até engraçado. O Kirtle nem sequer levantava a cabeça. Um golpe desses, talvez apenas o Metapod não conseguisse esquivar. Qin-Shu encarou ferozmente. Zhang Xiaoming, a batalha nem começou, não se sabe quem vai ganhar. Os olhos de Zhang Xiaoming brilharam como uma intenção duvidosa, já que está tão confiante, que tal uma aposta? Se você perder, será minha namorada. Você. Qin-Shu ficou irritada. Mesmo sendo ingênua, ela jamais aceitaria aquilo, mas a raiva a deixou momentaneamente sem palavras. Se você estiver no cio, vá se esfregar em uma árvore. Não saia espalhando isso, não é uma boa propaganda para você. Quando ela não sabia mais o que dizer, uma voz clara soou ao seu lado. Lin Feng colocou a mão na cabeça de Qin-Shu, deu um passo à frente e encarou friamente o loiro. Ele ouvira tudo. O que parecia uma paquera boba era, na verdade, puro assédio. Lin Feng. É ele. Ao ver Lin Feng interceder por ela, os olhos de Qin-Shu brilharam como se tivesse visto um porto seguro. Em sua memória, desde a infância, se houvesse um problema, Lin Feng o resolveria. Ele nunca perdia uma discussão ou briga. Zhang Xiaoming demorou a processar o insulto. Quando finalmente entendeu, seu rosto ficou vermelho. Quem é você? Idiota. Lin Feng não se deu ao trabalho de explicar. Olhou para Qin-Shu e disse, com gente assim, não se gasta saliva. Apague o contato dele e bloqueie-o no grupo da turma. Ele estava ensinando a garota a rejeitar pessoas indesejadas. Sim, sim. Qin-Shu assentiu freneticamente. Como Lin Feng sempre limpava a bagunça dela desde pequenos, ela se tornara muito obediente a ele. Ora, seu. Humilhado, Zhang Xiaoming sentiu a raiva subir, mas os organizadores do evento e os oficiais da liga haviam acabado de chegar. Ele teve que engolir o ódio, sentindo-se tonto de fúria. Olá a todos os jovens treinadores, eu sou Xilen, gerente-geral do supermercado Van Van na cidade de Wutong. Para agradecer o apoio ao nosso supermercado, firmamos uma parceria com a emissora de TV da cidade para transmitir toda a competição ao vivo. Snivin, ele fala demais. Claramente, o discurso prolixo do dono do supermercado no palco estava irritando a pequena serpente. Isso se chama marketing de influência, explicou Lin Feng calmamente. Ele já havia deduzido porque da Copa Baby ser realizada após as férias. Era o pai criando um palco para o filho. Com a parceria da Liga Pokémon e a TV local, estavam tentando fabricar a imagem de um novo treinador prodígio. É bom ter dinheiro e conexões. O caminho já vem pavimentado, suspirou Lin Feng. Mas ele não sentia inveja. Afinal, ele tinha o maior privilégio de todos, o próprio sistema. 10 minutos depois, o homem calvo no palco finalmente encerrou o discurso. Muito bem, entrem nos ônibus. Estamos indo para a arena esportiva da cidade de Wutong para a Copa Baby. Todos suspiraram aliviados. Havia 3 ônibus no total, com 42 assentos cada. Isso significava que o torneio teria, no máximo, 126 participantes. Enquanto o veículo acelerava, Lin Feng, entediado, viu uma mensagem do tio Shen no celular. Tio Shen, Xiao Feng. Seus vegetais são um sucesso absoluto. Quando a segunda leva fica pronta? Se precisar de ajuda, avise. Lin Feng, os frutos de cultivo contínuo ficam prontos em 4 ou 5 dias. Os outros ainda não tenho certeza. Lin Feng pensou em plantar melancias agora. Eram grandes, vendiam bem e combinavam com o calor. Tio Shen, fechado. Vou buscar a mercadoria em 5 dias. Lin Feng, combinado. Com o motor desligando, chegaram à Arena Wutong. Lin Feng desceu do ônibus com ambição. Se ele ia competir, seria para vencer. Ele notou os repórteres e fotógrafos com suas lentes enormes. Se eu tiver um desempenho brilhante, poderei promover meu criatório, pensou ele. Imaginou as Nive mostrando um cubo de energia para a câmera e dizendo, este é um produto do criatório vizinho. Seria a propaganda perfeita para atrair um fluxo contínuo de treinadores e, consequentemente, recompensas do sistema. Capítulo 20. Montando um dragão. É realmente montar um dragão. Arena Wutong. Um homem bonito, de terno e gravata, estava em pé sobre um Aegislash, segurando um microfone. A todos os presentes e aqueles que assistem pela televisão, sejam bem-vindos à primeira competição Copa Baby na cidade de Wutong. Esta competição é patrocinada em conjunto pela rede de departamentos Supermercado Van Van e eu sou Li Bin, comentarista desta edição da Copa Baby para todos os novos treinadores que estão prestes a embarcar em suas jornadas. As batalhas Pokémon são absolutamente inevitáveis. Lin Feng ignorou completamente a longa sequência de clichês. As regras da Copa Baby eram baseadas em um sistema de eliminação. A grande arena circular gramada, vasta o suficiente para batalhas de nível de ginásio, agora estava dividida em uma grade de 9 quadrados demarcados com giz branco.
Afinal, era apenas um torneio de iniciantes, então o local não precisava ser muito requintado. Por isso, as primeiras rodadas ocorreriam simultaneamente. A primeira fase contava com 124 participantes, totalizando 62 batalhas. Divididos pelos 9 campos, bastariam apenas 4 turnos de confrontos para determinar os classificados. Grupo 9, quarta onda. Lin Feng murmurou baixo, olhando para a placa 9-4 em sua mão. Todos os participantes foram posicionados próximos aos seus respectivos campos. Lin Feng e Qin Shu foram designados para áreas diferentes. Ela estava no grupo 8. Como os grupos eram vizinhos, ele conseguia acompanhar a situação dela. O interessante foi ver que o rapaz loiro também estava no grupo 8 e rondava Qin Shu, tentando importuná-la novamente. Desta vez, porém, Qin Shu aprendeu a lição e chamou diretamente um policial próximo para fazer uma denúncia. Após a advertência, o loiro se afastou imediatamente. Lin Feng assentiu com satisfação. Muito bem, a competição começa. Participantes da primeira rodada, por favor, entrem na arena. O comentarista finalmente encerrou o discurso e deu início às lutas. A expressão de Lin Feng tornou-se ligeiramente mais séria. Embora fosse chamada de Copa Baby, a realidade era um pouco diferente. Como o torneio acontecia pouco mais de um mês após a formatura do ensino médio, a maioria dos veteranos já havia partido para suas jornadas universitárias ou para desafiar ginásios em outras cidades. Caso contrário, o nível aqui seria muito maior, com Pokémon em sua segunda evolução. O momento do evento foi escolhido a dedo pelos organizadores. Como seu objetivo era o primeiro lugar, ele observou as partidas iniciais do grupo 9 para coletar informações. Primeira luta, Caterpie contra Veedle. Embora parecesse simples, Lin Feng ficou atento. E se aquele Caterpie estivesse segurando uma pedra da eternidade na esperança de imitar a lenda de um Caterpie nível 100 evoluindo diretamente para um Rayquaza? Para garantir, ele usou o olhar de exploração. Pokémon, Caterpie nível 7 aptidão, branca habilidades, tiro de teia, investida. Era apenas um Caterpie comum. Lin Feng acariciou a Snivy em seus braços, que parecia entediada. Ela temia que, se usasse seu poder real contra aqueles Pokémon inseto, acabaria matando-os. Não se preocupe, entre tanta gente, certamente haverá especialistas. Relaxe, consolou Lin Feng. Ele olhou para os outros campos. O grupo 9 era claramente o de nível mais baixo. Em outros quadrados, havia Pokémon como Nidoran e Bulbasaur de níveis 11 e 12. No campo de batalha N3, Shukun dominava. Sendo recém-formado, ele parecia inigualável, seu Torchic derrotando um Pidgey nível 12 com golpe brasa. De todos os inscritos, apenas 4 ou 5 Pokémon pareciam atingir o nível 16. O comentarista tentava manter a empolgação como podia. Vejam o campo de batalha N1. O Torchic usa brasa. Nem o Pidgey consegue evitar. Agora o Pidgey tenta um ataque rápido desesperado. Infelizmente, falhou. De volta ao grupo 9, nossa, Caterpie e Veedle enroscaram seus fios de seda. Vejamos como os treinadores vão desempatar isso. Após um longo impasse, o Veedle venceu usando Esporo atordoante. O público, que entrou de graça, assistia em silêncio. Na segunda rodada do grupo 9, um Spiarov nível 9 venceu um Rattata nível 10. Na terceira rodada, um Pichu nível 13 enfrentou um Grimer nível 11. O Pichu evoluiu para Pikachu no meio da luta e garantiu a vitória. Enquanto Lin Feng e as Snivy quase dormiam de tédio, o Lapras finalmente apareceu no campo de batalha N7. O treinador era um rapaz robusto que entrou comendo batatas fritas e com ar de tédio. Sua oponente tinha um Onix nível 15. O comentarista voou imediatamente para lá em seu Ice Slash. Vejam aquele Onix. Que corpo enorme e brilhante. Ele claramente recebeu um treinamento excepcional. Um Pokémon assim é intimidador nesta Copa Baby. Vamos ver o que o oponente irá enviar. É um Lapras. É mesmo um Lapras. Não se esqueça de deixar o like e comentar o vídeo. Vai ajudar a trazer mais capítulos tanto dessa novel quanto de outras que já estou preparando.